que se deparou com um tiroteio na estrutural. Apoio à mulher grávida, que não inclui as oficiais de justiça. Eles deixam os mandados deles e começam a percorrer o setor sem nada em troca. Eu investiria pesadamente nessa categoria. Os papéis não movem direitos. O que vai mover o direito é os oficiais de justiça terem mais poder. Os juízes hoje estão com um contato tão pequeno com as partes. A gente é que está na linha de frente. A gente também tem risco. Seja bem-vindo para mais um Unicast, o podcast dos oficiais de justiça. Hoje nós temos aqui duas convidadas maravilhosas. A Daniela Farias e a Shirley Araújo. São oficiais de justiça que têm uma contribuição incrível, tanto no sentido profissional quanto no sentido humano para nós. Eu tenho muita admiração pelas duas, gosto demais. Então, assim, o nosso bate-papo aqui vai ser sobre o que é ser mulher oficial de justiça, quais são os nossos gargalos de direitos, de deveres, né? A gente estava conversando agora recentemente, né, com Shirley sobre quantidade de trabalho e sobre humanidade, né? Sobre as peculiaridades da nossa humanidade. Fala mais um pouquinho para mim sobre essa questão de equidade mesmo, porque a gente sabe das dificuldades que cada um de nós enfrenta, né, no seu métier. Sim. Obrigado pelo convite, Luciana. E eu gostaria de dizer assim, eu estou representando aqui, eu sinto que eu estou representando todas as mulheres oficiais de justiça, e foi você que me deu a informação que as oficialas estão em maioria na quantidade de oficiais, né? Isso para mim foi uma surpresa, porque eu ainda achava que a gente era minoria. E eu conheci mulheres maravilhosas, incríveis, grandes fortalezas, oficialas que me ajudaram na minha carreira desde o início. Eu trabalhei em Planaltina, Sobradinho, Taguatinga, agora eu estou em Águas Claras. E várias mulheres não saem da minha memória, porque são guerreiras mesmo, né? Então, eu estou longe de estar, assim, de ser diferente ou melhor. Então, compartilhe um pouquinho pra gente dessas histórias. Qual é uma mulher oficial de justiça que te impactou? Vamos lá. Olha, recentemente, eu tenho uma oficiala, Fátima. Assim, eu sinto que as oficialas, as grandes oficialas, elas são, além de oficiais, mães maravilhosas, né? Então, o ser mãe traz pra gente essa qualidade de conseguir olhar o ser humano de uma outra maneira. E apesar da profissão, que a gente precisa estar firme como um homem, né? Então, assim, você tem que ter a segurança e a autoridade de qualquer oficial. Você também tem uma visão feminina. Então, assim, vou destacar a Fátima, em Taguatinga, a Vilma, que se aposentou em Taguatinga. São mulheres que, não a Fátima, a Vilma, por exemplo, criou filho sozinha, né? E trabalhando. Eu acho que isso a gente vai tratar aqui também, sobre essa dificuldade nossa de conciliar trabalho, família, né? Casa. E é isso, né? Gostaria de homenagear essas mulheres, que são exemplos para mim. Legal. E você, Dani? Quem ao longo da sua carreira te impactou? Bem, a pessoa que me impactou, na verdade, me inspirou, foi uma colega de faculdade, ela era oficiala, e a Renata Andréia, hoje ela é procuradora do DF, mas ela, por exemplo, arrastou 5 pessoas da turma para o concurso de oficial de justiça. Uau. Então, passamos no mesmo concurso. Eu, Laís, Leonel, Lília e Mirelle. Leonel hoje é defensor público e Lília é juíza de direito no TJDF. Mas, como oficiala, eu queria destacar, sempre que alguém me pergunta, principalmente mulher, eu queria destacar que o nosso cargo permite que você tenha um trabalho e cumpra suas funções de maternidade, de mulher. É mais fácil conciliar por causa da flexibilidade de horário, que é o grande ganho do nosso trabalho. Mas também exige um pouco de jogo de cintura, porque como todo mundo na sua casa acredita que você não trabalha, porque toda hora você está disponível, exige um certo ajuste em casa, de divisão de tarefas domésticas, de cuidados com as pessoas da família,
para que a oficial, a mulher, não se sinta sobrecarregada. E nesse contexto, queria destacar vários casais de oficiais de justiça, que eu acho que é o mundo ideal. E atualmente eu namoro um oficial de justiça e nós temos vários casais oficiais de justiça que um entende bem o trabalho do outro e os dois conseguem dividir tarefas, tanto domésticas, cuidado com a família, e a parte profissional, não fica prejudicada. Nesse sentido, eu estava conversando com a Andrea, né, que é a esposa do Emerson, e ela falou que o trabalho lá tá dobrado, né? Eu falei, eita, é difícil, mas a gente realmente, você necessita de uma organização, porque o oficial de justiça, diferente do que as pessoas pensam, o oficial de justiça, ele não tem uma jornada limitada, e ele está trabalhando na hora que ele consegue realizar o trabalho. Né? É diferente de todo mundo que tem um horário limitado, fecha as portas e acabou. Não, o oficial de justiça, ele vai além. Ele está na sua casa quando você chega em casa, né? Então, é diferente. Para isso, você precisa de um ajuste bastante fino, né? E também a gente precisa equalizar as diferenças que existem entre nós. A gente estava conversando, Shirley, sobre a questão da maternidade, né? Gravidez, maternidade, sobre os direitos que a mulher... não são privilégios, são direitos. Afinal de contas, os homens, eles vêm de uma mulher, né? Vem de uma mulher, de uma mãe, de uma profissional, né? Então, o serviço público também tem que entender que isso é um direito da mulher, porque isso faz bem, né? Faz bem para o serviço público, para a sociedade como um todo. Me conta um pouquinho essa questão da sua luta quanto ao direito da mulher, de equidade, de ter os benefícios necessários na gravidez, na amamentação. Uhum. Eu acho que o poder público, em geral, eles priorizam muito a questão da idade, né? Então, até a organização interna, quando você faz uma seleção, uma remoção, você prioriza muito a antiguidade. Mas a mulher, a gente sabe que ela tem uma condição diferenciada, sim. E a legislação trabalhista, eu trabalhei 7 anos na iniciativa privada e quando eu entrei no tribunal eu senti essa diferença. Porque a legislação trabalhista, ela procura fortalecer as minorias que têm dificuldade de se colocar no mercado de trabalho, né? A mulher é uma das que é foco na Justiça do Trabalho, porque já está comprovado, por exemplo, 20% das mulheres na iniciativa privada ganha menos, mas em contrapartida, a empresa que tem o corpo, né, de trabalhadoras femininas maior, ela tem uma lucratividade maior também. E talvez isso explica essa questão da nossa sensibilidade com o ser humano, né, com o outro. Quando eu engravidei 2 vezes, uma delas era de risco, eu senti essa ausência de apoio, de cuidado do tribunal com as mulheres. E isso é muito importante, porque é uma vida que você está gerando, você tem que dar segurança a essa criança, né? Segurança física e emocional. E na época que eu estava grávida, eu estava na Fercal, não sei se vocês conhecem. Conheço. Então, existem regiões que são difíceis de inóspitas. acesso. Você dirige em regiões desertas, muito mato e morro. Você, às vezes, acessa favelas, lugares bem difíceis. E você sabe que se você tiver que fugir, você está em condição fragilizada. Então, na medida que a mulher recebe a notícia que está grávida, eu entendo que todo órgão público deveria, sim, ter um programa de apoio a essa mulher, né? No Tribunal de Justiça, nós temos um programa de apoio à mulher grávida, que não inclui as oficiais de servidores justiça. internos. Né? Exatamente. Nós temos batalhado, o sindicato tem batalhado nesse sentido, e nós estamos conseguindo uma mudança de pensamento.
nós tivemos um caso agora específico, mais recente, onde a oficiala de justiça foi afastada da escala do júri, porque, afinal de contas, o júri é um crime contra a vida. E você lá, gerando uma vida exposta a toda aquela gama de sentimentos e aquele julgamento. As pessoas se esquecem dos grandes estudos, isso é científico, né? A reação que provoca no outro. Imagina o impacto que tem para uma mulher gestante, a discussão sobre a vida, sobre o retirar a vida, a gravidade, a violência, tudo aquilo envolvido. Então, a gente tem trabalhado nesse sentido e conseguimos alguma evolução do TJDF, né? Então, assim, olhando para o sentido científico provado, né, que a mulher grávida, ela não poderia estar exposta a esse tipo de coisa. E mesmo os plantões judiciais presenciais, o quanto de coisas graves. A Dani trabalhou na violência doméstica durante muito tempo. Sim. Né? Conta pra gente um pouquinho dessa sua experiência com violência doméstica. A lei veio depois que eu já tinha ingressado, né, no cargo de oficial. Eu sou oficial há 26 anos. E a Lei Maria da Penha foi uma necessidade social porque, estatisticamente, as mulheres morrem vítimas dos seus parceiros em relações tóxicas, amorosas tóxicas. Então, a lei veio e uma medida rápida que a gente executa com muita eficiência é o afastamento do lar, a implementação das medidas protetivas de urgência. Eu sempre digo para o agressor, não é que o juiz está te condenando, o juiz não está antecipando nenhuma condenação, mas, nesse momento, o que a justiça quer é que vocês não briguem. E para duas pessoas não brigarem, como mães fazem, elas afastam as crianças. Então, a justiça entendeu por bem afastá-los para que vocês consigam, com a distância, refletir e talvez solucionar isso de forma mais civilizada. Mas voltando um pouco ao assunto que a Shirley falou sobre as peculiaridades da mulher em relação ao homem no exercício do trabalho, hoje nós temos uma variedade tão grande de atividade, como você falou, tem as medidas protetivas, tem os plantões presenciais, tem os plantões remotos, tem o tribunal do júri, tem setores mais urbanizados, tem setores menos urbanizados. Então, eu acredito que pela variedade de trabalho, é possível hoje você alocar as mulheres gestantes ou lactantes em lugares que estejam faltando oficiais de justiça, mas que se adequem à necessidade momentânea para a constituição daquela família, que é o interesse de todos, dever do Estado, do tribunal e companheirismo entre nós, né? Entre os próprios colegas. É a tal da sororidade, né? Que hoje em dia se pontua muito a questão da sororidade, da mulher olhar a mulher com uma visão global, uma visão de necessidade de cessarem os julgamentos, né? Você olhar aquele indivíduo de uma forma mais amorosa, afetiva e acolhê-la, né? Nesse sentido, os homens dão um banho em nós, né? Porque eles são realmente solidários uns com os outros. Mas eu vejo que nós crescemos enquanto mulheres, enquanto profissionais nesse caminho, porque é um caminhar. Nós viemos de um fruto de uma sociedade mais antiquada, criada com outros valores. E hoje em dia, a gente percebe que para você frutificar de forma positiva, você precisa realmente coordenar o trabalho de forma saudável, né? Eu vejo que às vezes há uma falta de olhar do gestor, né, para ver cada situação, né, que isso ele vai causar os dissabores que você estava contando, né, quando a mulher chega ao seu limite, né, você tem o seu trabalho, tem a sua casa, tem os seus filhos, e o homem também tem da mesma forma, só que
as cobranças são diferentes, né? Bastante diferentes. Entre nós, o próprio trabalho é muito solitário. Ele é um trabalho de tarefa. Você recebe uma quantidade e você executa sozinho. Mas estamos tentando burlar essa deficiência da estrutura, que é formando pequenos grupos de parceria. Então, assim, duplas, a gente tem 2 grupos entre os oficiais de justiça do TJDF, né, das mulheres, grupos maiores, para que, embora não seja um trabalho de uma sala, de uma equipe presencial, a gente tenha algum sentimento de solidariedade, possa pedir um favor, apoio, né? possa tirar uma dúvida, possa falar de um processo sigiloso, mas com uma certa... sem o risco de vazar em rede social, né? Então, a gente tenta driblar isso que poderia ser institucional. Se é uma deficiência que esse corpo, somos mais de 500 oficiais de justiça, é um pouco cada um do seu jeito, cada um por si, se falta um pouco de uniformidade, se falta um pouco de padronização no atuar do oficial de justiça, poderia sim o tribunal efetuar pequenos cartórios de oficiais de justiça, que, né, com uma gerência que tivesse mais aproximação, para que tivesse uma melhor qualidade de trabalho, que o próprio jurisdicionado sente isso. Ele falou assim, outro oficial não me falou isso. Eu estou trabalhando, por exemplo, no Alvará, e sempre pergunto para os presos, o senhor tem alguma dúvida? E eles falaram, nossa, nunca me perguntaram isso, nunca me deixaram falar. Então, é uma necessidade do nosso trabalho que a administração tente solucionar os conflitos, que o objetivo da justiça é esse, é pacificar situações de conflito, executar um direito, mas que o jurisdicionado se sinta ouvido, o jurisdicionado se sinta sem dúvida, o jurisdicionado se sinta informado, porque hoje em dia isso não é assim. E a capacitação, né? Você falou uma coisa muito importante, porque nós estamos vivendo uma crise no sentido de que no pós-pandemia, na pandemia foram inaugurados os meios eletrônicos de uma forma mais extensa. Já estavam sendo implementados, mas eu acho que nós passamos 2 anos a 10 anos, né, em termos de tecnologia no judiciário. Foi bom? Foi muito bom para o jurisdicionado. Só que a nossa estrutura está pecando no sentido de que precisa capacitar, né? E nós precisamos trabalhar de uma forma adequada, saudável para o servidor, né? Que muitas vezes está exaustiva a carga de trabalho. A gente estava conversando sobre carga de trabalho, né? E, por outro lado, a gente precisa de uma padronização. A gente tem conversado muito sobre isso, né, Dani? A gente tem um grupo de trabalho, né, que faz roteiros de trabalho, tenta capacitar, né? Hoje em dia nós temos alguns canais de oficiais de justiça, né? Temos a Escola de Oficial, que o Daniel veio falar, temos a Vida de Oficial, que a Vanessa Demarque tem, né? Então, assim, com os meios de comunicação mais ampliados, eu acho que está mais fácil o acesso. Mas é necessária essa capacitação, né, por parte do órgão institucional. E por falar em tecnologia, né, a gente estava conversando na importância da inteligência artificial também na organização do nosso trabalho. Porque a distribuição da força de trabalho, ela pode ser equilibrada. Eu achei super interessante. De acordo com... Fala um pouquinho dessa sua ideia da... Porque eu estava chorando muito, né, reclamando da quantidade de mandados e a nossa chefia, a corregedoria, me perguntou, e qual é a solução? E eles já estavam alterando o Sismog, mexendo no Sismog. A tecnologia, inclusive... O Sismog, para quem não sabe, é o nosso sistema de movimentação dos oficiais de justiça aqui no DF. Isso. Eles enviaram mensagens por e-mail para a gente sugerir alterações. Então, assim, uma das alterações é tirar do poder
tirar, assim, é lógico que a tecnologia nunca substitui a nossa inteligência, né, sensitiva ali, mas retirar um pouco do gestor e fazer uma avaliação objetiva. O sistema consegue equilibrar isso matematicamente, né, com algumas... Usar da tecnologia para lógico equilibrar. que os setores não são iguais, né? Tem o rural, tem a penitenciária. Então, assim, todos eles têm características que uma hora pesa mais, mas é possível você fazer esse estudo e criar elementos que vão dar uma avaliação objetiva. Então, o próprio sistema pode avisar o setor X piscando em vermelho, tá? Crítico, né? O outro setor, naquele momento, está mais tranquilo, porque houve uma queda de mandados ou por algum motivo. Então, temporariamente, um setor pode socorrer o outro e não haver essa blindagem de setores. Eu não sei se isso acontece no Brasil todo, mas aqui eu sinto essa dificuldade, porque existe uma blindagem na minha concepção, né? Eles fixaram regras em portarias, e aí esse remanejamento, ele passa vários procedimentos burocráticos, né? Então, assim, como a gente está numa época de tecnologia, é claro, a gente tem que usar da tecnologia para fazer o melhor. Já é possível, né? Já é possível. Custo muito pequeno, dividir melhor o serviço entre toda a força de trabalho. Não, verdade. Agora, falando um pouquinho sobre luta sindical, né? A Dani esteve na AOJUS, né? E viu quanto que é complicado o entendimento, né? De que as mulheres, elas precisam ocupar o seu espaço, né? E o que você conta pra gente desse meio? Bem, as pessoas se voluntariam para liderar um pouco a categoria, para representar um pouco a categoria, por uma questão de necessidade. É claro que se tivesse uma organização pronta e que me representasse, não haveria necessidade nenhuma de acumular o meu trabalho com alguma representação da categoria. E falta um pouco de voluntários, falta bastante estrutura, porque é difícil conciliar, a gente não está liberado, né? E a gente vê que é uma instituição, uma organização necessária, reconhecida constitucionalmente. Qualquer organização com mais de 200 trabalhadores, pela Constituição, tem que ter um representante que facilite o diálogo entre a administração e a categoria. Essa roda de conversas, assim, com as mulheres oficiais de justiça surgiu justamente da ideia de pontuar o dia 8 de março, né, o Dia Internacional da Mulher, que ele surgiu por diversos fatores. Foi uma conjunção de fatores que as mulheres estavam desde buscando melhores qualidades para o trabalho desenvolvido, porque eram mulheres que trabalhavam como costureiras em fábricas. Depois a questão do voto, do sufrágio feminino, a importância do voto e do poder de opinião pública que a mulher precisa participar e expor, né? Então, por isso essa nossa conversa. Então, conta esse pouquinho mais pra gente, Dani. Bem, é isso. As mulheres perceberam que no local de trabalho elas precisavam de exercitar alguns direitos, se organizaram. Infelizmente, houve essa tragédia, né? Que foi aí que batizaram esse dia como Dia da Mulher. Os empregadores incendiaram a fábrica onde elas estavam se organizando para reivindicar melhores condições e jornadas de trabalho mais justa. E aí elas fecharam as portas e incendiaram. E então o começo dos sindicatos, né? Faz parte da história dos sindicatos. Aqui em Brasília nós temos a AOJUS, que é a Associação dos Oficiais de Justiça. Temos o sindicato, né, que é da base territorial do DF, né? E ainda temos outra associação, que é a ACJUS, que é dos servidores do Poder Judiciário, mas que também tem servidores do Ministério Público, que é onde hoje eu participo da diretoria, né?
É difícil conciliar, eu não sei como os presidentes fazem para conciliar o trabalho, porque eles não são licenciados, né? Mas a administração não tem condições de conversar com 520 oficiais de justiça, então a própria administração quer uma pessoa que consiga levar para ela, não é que fale em nome de todos, mas que consiga levar para ela as nossas queixas, as nossas necessidades, as nossas demandas. É uma via legítima dentro do tribunal. A gente vê nas reuniões que o presidente e o secretário-geral faz questão de saber quantas pessoas são filiadas, como é o nome, está representando quem, porque hoje eles não conseguem ouvir cada servidor. E a gente não tem... A Lívia, nossa diretora da Coama, não consegue conversar nem com os 520 oficiais de justiça que ela dirige, né? Que ela coordena, verdade. Uma coisa bem interessante nessa questão é porque o movimento sindical tem muito a ver com as lutas das mulheres, né? Estudando sobre essa questão, eu vi que as mulheres, elas ajudaram a organizar essa questão. Acho que um pouco da questão da maternidade, do cuidado, do saber o que é correto e justo de se exigir do seu trabalhador, né? A Revolução Industrial veio e queria crescer o capitalismo, etc. Só que tudo pode ser feito de uma forma realmente produtiva e saudável, né? Produtiva e saudável. Então, assim, eu vejo que enquanto mulheres oficiais de justiça, nós temos aquele papel fundamental dentro do tribunal para equalizar, né? Equalizar o trabalho. Luciana, entrando na questão da igualdade de gênero, a gente acha, assim, muitos comentários masculinos ou machistas, não sei se a gente poderia dizer assim, quando você tenta igualar as condições de trabalho, salário e tal, eles costumam dizer, mas se quer igualdade, então tem que ser igual, né, em todas as situações, não pode reclamar, né? Então, a mulher que quer ser policial, não, ela tem que colocar arma e ir para frente e tal. Então, existe sim diferença, né? E a Constituição, inclusive, ela valoriza a igualdade no sentido da solidariedade também. Da equidade, né? Da de você equidade. observar as diferenças que existem em cada ser. O Brasil fundamentalmente seria um país solidário também, né? E isso faz parte da formação saudável da família. Então, uma policial, por exemplo, ela pode ser utilizada em situações de conflito, né? Para conseguir mediar a situação ali, para não levar a uma situação extrema, uma condição muito pior. No nosso caso também, a gente poderia ser utilizada, a nossa força de trabalho, ligando essa questão da inteligência emocional, né? Dependendo da área que a gente vê, a violência doméstica, a apreensão de menor, busca e apreensão de menores. Então, a mulher poderia, sim, ser locada em situações onde ela vai exercer, inclusive, a sua condição feminina e dar também um resultado mais positivo, né? Sim. É perceptível isso na execução dos mandados. Eu trabalhei no Juizado de Violência Doméstica, no Fórum Léo Fagundes, e quando a gente podia trabalhar em equipe, um homem e uma mulher, principalmente em busca e apreensão de menor, o homem sempre era na função de conversar com os policiais, de direcionar a diligência, e eu ficava mais na função de conversar com a criança, de segurar a criança. Então, eu acredito que as nossas habilidades não são fraquezas. A gente atua no momento, volto a repetir, no momento de conflito, de partes que não conseguiram resolver as coisas conversando. Então, o que a gente tem, que foi construído, né, como disse Simone de Beauvoir, nós não nascemos mulher, nós nos tornamos mulher, mas esse jeito que nos ensinaram, que nos educaram, para o nosso cargo tem um valor bom, né, para participar, para tentar resolver sem
envolver polícia, para não terminar o dia numa delegacia, né? A gente tem colegas que já foi na delegacia mais de uma vez. E eu conheço várias oficialas que se aposentaram sem nunca ter pisado numa delegacia e A conseguiram questão da executar pacificação todo o social, trabalho. da sensibilidade feminina em conduzir, né? Em Porque conduzir. a gente entra nas residências, né? A gente, de certa forma, invade, entre aspas, um espaço familiar, né? Então, assim, a gente não pode ter aquela truculência, né? Porque a gente representa a autoridade do Estado, mas a gente não pode usar de agressividade, né? Está muito em voga agora a comunicação não violenta. Então, a gente tem que ter essa habilidade, né? De equilibrar o nervosismo da parte que está te recebendo e todo mundo que você conversa fala, ai, meu Deus, oficial de justiça na minha casa. Então, a primeira reação das pessoas é essa. Tem um oficial, até confundem com policial, né? Uhum. Como se a gente tivesse o poder ali de forçá-los a fazer alguma coisa. Então, é importante. E a estatística que você me passou hoje, que eu fiquei admirada, de que nós somos a maioria, eu acho que fala muito. Ela conta muito para a gente o que é a nossa realidade. Por que as mulheres, em maioria, chegaram a essa profissão? Né? Ela precisa trabalhar hoje. Então, assim, o meu ex-marido me falava, eu faço questão que você trabalhe. Ou seja, né, os homens têm essa necessidade hoje de ter uma mulher que equilibre as finanças da família. Orçamento do E isso mês. é geral, né? Então, no tribunal acabou isso aparecendo estatisticamente agora, né? Então, a mulher tem que trabalhar, mas se ela tem, como é que ela vai conciliar as outras tarefas? E é muito evidente agora que a gente não delegou essa função da família. Aí tem aquele ponto da parentalidade, que na Justiça do Trabalho, na iniciativa privada, eles estão batendo forte nisso, porque não tem como inserir a mulher no mercado de trabalho se o homem não dividia bem a tarefa de casa, né? Então, aquela questão da gente, olha, agora é hora do almoço dos filhos, a gente tem que estar ali. Ah, não, agora é a hora da terapia. A mulher tem que estar ali prioritariamente. O homem também. Hoje tem muito homem que assume o papel, né? Eu acho que os homens bem criados pelas mulheres da nossa geração, eles têm um vigor maior nessa parentalidade, né? Uma energia maior, né? Porque já existe o compromisso, né? Então, assim, eu sou pai e eu preciso estar presente na vida dos meus filhos, né? Enquanto a mulher pode se realizar, né? Porque eu gosto muito daquela frase de a mulher pode ser o quê? Ela pode ser o que ela quiser, né? Até a Malala coloca isso no livro dela, né? Então, nós crescemos agora numa geração que já foi se contornando em outros moldes. Houve revolução sexual, revolução industrial, houve diversos movimentos, mas o que a gente vê de muito positivo nisso tudo, que a crise ajuda a crescer, né? O caos, ele também traz a ordem, é que cada um está assumindo o seu papel de acordo com os conhecimentos agregados, né? O seu conhecimento de que eu gosto de desenvolver o meu trabalho, eu estou comprometida com ele, eu faço o meu trabalho enquanto executora, né, de um mandado judicial. Nisso, ele te impõe tanta responsabilidade. Eu acho muito bonitinho os meus filhos, eu também tenho 2 filhos, né? E eles sabem que a mãe deles trabalha, né? E que está comprometida. Mas por que você trabalha? Você não precisa de dinheiro. Não, meu filho, eu preciso que a sociedade melhore. Eu preciso fazer desse mundo um mundo mais habitável para você e para o outro, né? Então, o seu trabalho, eu acho que a mulher leva muito disso quando ela vai para o mercado de trabalho. Ela vai para sustentar a família e para colaborar com o ambiente que ela se encontra, né? Por isso que o Dia Internacional da Mulher, ela não é uma questão de feminismo, machismo, femismo. Eu morro de rir de uma
de uma comediante que fala, né? Eu não sou feminista, eu sou femista, né? Ela tem a ver com o papel da mulher na sociedade, né? E que a gente tem que encarar com tranquilidade, né? Dani, fala para mim um pouquinho sobre algo que você faria de diferente na nossa profissão, se você pudesse. Como oficial de justiça, o que você gostaria de mudar? Vamos ver, uma ideia? Bem, eu Eu sou sei que você tem oficial várias. Eu sou oficial há tanto tempo e eu já fui tantas versões, né? A maior transformação foi essa do trabalho 100% presencial para um pouco eletrônico, né? Talvez eu teria feito o curso de psicologia no começo do curso. Eu acho que eu acabei por curiosidade, aprendendo um pouco, mas eu acho que a área de psicologia tem muito a acrescentar em relação ao judiciário, em relação ao se colocar no lugar do outro. Os juízes hoje estão com um contato tão pequeno com as partes. Os oficiais hoje é que estão com as partes. Os oficiais hoje é que estão nos lugares de conflito. Então, falta um pouco no judiciário o que eu faria se eu fosse uma gestora. Eu investiria pesadamente nessa categoria, porque os problemas de impunidade, os problemas de não localização de bens, os problemas de não localização de pessoas, todos são resolvidos na nossa área, no nosso setor. E nunca houve uma iniciativa de investimento pesado para que a gente tivesse acesso irrestrito a todos os bancos de dados e localização de bens e de pessoas. Não tem como resolver o maior problema do judiciário, que é a execução, sem atribuir ao oficial de justiça esse poder. Não tem como resolver. Os juízes vão acabar fazendo infinitas sentenças que vão ser, como disse La Salle em relação à Constituição, papéis. Os papéis não movem direitos. O que vai mover o direito, o que vai dar a sensação de execução de direito nesse país é os oficiais de justiça terem mais poder. Então, o que eu faria diferente é isso. Nenhum mandado que volte para o cartório sem estar executado foi realizada a justiça. Isso é muito pesado mesmo. E você, Shirley, já pensou em falhas e em condução de falhas? Vamos dizer assim, o oficial de justiça está sujeito a determinadas inseguranças no trabalho, né? Nós, enquanto mulheres, mas não somos o sexo frágil, ao contrário, para mim, nós somos o sexo forte. Mas, queira ou não, a compleição física e o fato de trabalharmos sozinhas, né, nos coloca em situações de risco. A gente estava conversando sobre essa questão do risco, da segurança da mulher no trabalho. E o que você acha que a gente pode melhorar para tentar contornar isso? Gente, então, neste ponto, eu acho que, infelizmente, a gente veste essa carapuça, essa imagem, assim, da fortaleza. Essa couraça, né? Porque hoje a gente não tem, igual eu falei, a gente não tem condição especial de trabalho, então a gente tem que trabalhar em igualdade de condições. E a gente acaba fazendo questão disso, porque as minorias, para elas se destacarem, né, no que elas fazem, elas acabam se esforçando muito mais para se imporem e para serem respeitadas. Então, hoje eu acho que a gente ainda faz um esforço muito grande para a gente ser reconhecido e ser respeitado no trabalho, né? E aí o fato que volta ao mesmo ponto, o fato de a gente escolher ser oficial de justiça, né? É para a gente conseguir, além de ser mãe, esposa, dona de casa, a gente conseguir exercer a profissão. E a gente é exigido e a gente cumpre. A gente faz questão de cumprir. Eu admiro demais, Dani, porque a gente veio da origem do sindicato, né? Eu até parei no meio do caminho porque eu não consegui. E eu tiro o meu chapéu, assim, para essas pessoas daqui
da União dos Oficiais, do Sindojus, da Associação dos Oficiais do Brasil, quem está à frente, eu acho que, olha, eu não consigo nem mensurar, porque eu fiquei um período e eu tirei, joguei a toalha porque eu não consegui. Então, assim, eu quero parabenizar vocês, porque eu sei que para equilibrar as duas coisas, né, ser oficial de justiça, inclusive a segurança, né, do seu trabalho, de como você é interpretado, emocionalmente você fica muito pressionado. Então, assim, vocês estão de parabéns, as mulheres. Eu queria complementar, Lu. Eu passei um fato trabalhando que me fez refletir muito. Um dia eu perguntei para um professor de processo penal da Espanha. Eu falei, como o oficial de justiça trabalha na Espanha tendo que levar intimações para terroristas, que lá na época tinham ETA. E ele dizia, o oficial de justiça é o portador da ordem judicial. Ele não tem que ter força. Quem tem que ter força é o Estado e a polícia. Então, se o oficial precisa portar uma ordem e se sente inseguro, ele chama a polícia. E assim todos nós fazemos. Mas o que aconteceu comigo? Eu tinha um mandado de afastamento do lar que vinha especificado que eu tinha que estar na residência às 7 da noite no dia do carnaval. Era na estrutural. Eu passei no batalhão e saí com a viatura. Até então, era o modelo que eu conhecia de segurança. Se sentiu inseguro, leve à polícia. A gente se deparou com um tiroteio na estrutural. Então, eu não sei como resolver. Eu sei que a forma que a gente tem de pedir segurança é estar exposto aos riscos de ser polícia. Porque se a polícia é chamada para uma emergência, você está dentro do carro. Que foi o que aconteceu comigo. Então, eu acho que falta um pouco de criatividade da administração, seja de mapear o Distrito Federal, de saber as zonas de risco, porque no Rio de Janeiro tem esse mapeamento. Falta um corpo de segurança do tribunal para nos acompanhar, porque nós temos os agentes de segurança que hoje têm porte de arma, que querem ser reconhecidos, já são reconhecidos como policiais, mas que não podem ficar guardando prédio. Não podem ficar acompanhando só os juízes. A gente é que está na linha de frente. A gente também tem risco. Tem aquela frase, oficial de justiça, profissão de risco, né? E é muito cotidiano esse nosso risco. Muito cotidiano. Você falou de um caso, tem N casos, em Planaltina, né? Tem um bairro que você não pode entrar depois das 18, nem a polícia vai. A estrutural tinha É o Santa Luzia. Uma lei, né? Uma lei, assim, interna, extra Você não legal. Pode ir nem acompanhado do policial. Né? E o oficial vai. E em Sobradinho, eu cumpria mandado numa das quadras, as portas eram furadas de bala. Então, assim, toda noite, madrugada, tinha guerra de gangues. E aí, o que você tem que fazer? Quando você entrega o mandado, você tem que estar, né, em equilíbrio psicológico, porque você está falando com aquela outra parte, sem julgamento, né? Você não pode julgar se ele é certo, se está errado ou não. E isso aí está bem. Você não pode dizer não, né? Você é a figura do Estado. Então, é um desafio para a mulher também, que não sei se ela deveria estar ali, né? Mas a gente cumpre esse papel. É verdade. Meninas, eu queria agradecer demais a participação de vocês e queria saber, por exemplo, compartilha com a gente. Eu tenho 2 oficiais de justiça que eu sou fanzoca, Lucimara, que trabalhou lá em Planaltina, maravilhosa, quero ainda conseguir colocá-la aqui, mas ela é tímida. E a Raimunda também, a Rai de Planaltina, que são 2 oficiais de justiça, assim, espetaculares. Para os oficiais que se dispõem a levar os novatos. Sim. Porque eles deixam os mandados deles e começam a percorrer o setor sem nada em troca, né? Porque eu tenho extrema gratidão a essas 2 que trabalharam comigo de mão dada quando eu entrei no Tribunal de Justiça. E é uma coisa, quando você está acompanhada de uma outra oficial, a mulher, né, que já te mostra, ó, isso aqui são as nossas condições de trabalho, isso aqui é a forma que nós temos de agir.
E em Sobradinho, né? Eu queria também homenagear a Luzeli, que aposentou. Eu espero até que ele esteja ouvindo, que ela vou até passar o podcast para ela, porque com a Luzeli eu tive um aprendizado enorme. A todas as situações de dificuldade, pressão psicológica, a Luzeli levava para o lado esportivo. Então, na hora do cumprimento do mandado, uma coisa que poderia ser muito complicada, aquilo virava uma situação tranquila, alegre, e não só para a gente. A gente não via aquilo como nada, banalizando. Mas a outra parte conseguia interagir e quebrava aquele gelo, aquele clima ruim. Então, com ela, eu aprendi que a gente não precisa levar o nosso trabalho com tanta seriedade, assim, a ferro e fogo, com aquela carga pesada. Com o coercitivo muito a ponto. Você tem que tentar dar a pacificação social que o oficial oferece. A sua chegada na casa da pessoa, ela tem que ser algo leve. Você traga para ela um conforto também. Sim, de que a justiça chegou até ela. E além do mandado, que pode ser um mandado que vai prejudicá-la, né? Apesar do mandado, nós temos várias informações que podem levar essa pessoa a desenrolar aquilo com mais facilidade. Então, a gente tem também essa capacidade, né? De Sim. ser uma ponte do jurisdicionado, que está totalmente perdido. Naquele momento, ele acha que, né, o que vai acontecer comigo. E você, pela experiência, eu tenho 15 anos, a Dani tem 26. Então, assim, a gente já consegue enxergar os pontos, os passos, né? Você vai buscar a defensoria, você precisa de um advogado, ou nesse caso você não precisa. Você pode me apresentar agora uma proposta. Ah, mas eu não sabia que eu podia. Pode, você pode dizer qual que é a sua condição. Isso também, né? Foi uma das questões que eu achei super interessante no novo Código de Processo Civil, que deu a capacidade ao oficial de justiça de promover a conciliação, que é o melhor resultado para a jurisdição, certo? Então, assim, você pode acolher aquela proposta e já apresentá-la, né? Isso foi um passo adiante, e olha que o legislativo, ele demora para dar esses passos, e quando ele der, é porque já está consolidado, né? Então, e esse papel do oficial de justiça, enquanto portador dessa proposta, é engrandecedor. Simplifica, né? muito. Ele é engrandecedor. Com essa quantidade gigantesca de mandados, de processos, né? Sim. Quanto antes... De conflitos, né? A sociedade está em conflito. Quando você consegue resolver de uma forma mais adequada, que são as duas partes entrando em um acordo, é um conflito solucionado de outra forma. E nisso eu vejo um papel incrível da mulher oficial de justiça. Porque a figura feminina, ela traz aquela questão da confiança, né? Você pode depositar naquela pessoa a confiança. Então, eu acho bastante importante. Sim. E você, Danizinha, o que você quer? Bem, eu queria elogiar, né, agradecer, Lu, o convite. Posso dizer que você é uma oficiala que eu admiro muito por estar liderando, né, por ser vice-presidente, né, do nosso sindicato. E vamos aí, vamos para a luta, vamos continuar. Isso, fique firme, tá, Luciana? Precisamos de você. Então, a gente está terminando agora o nosso podcast com duas convidadas super especiais. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, comente aí. Se tem outro colega oficial de justiça, envia para ele. É muito importante a sua participação, o seu engajamento, viu? Ativa o sininho também e segue a gente. Né? E assiste até o final. Um abraço.